motivo de Deus. Motivo, aviva, Senhor, a nossa fé, apesar das adversidades. Diz assim, irmãos, podem se assentar, por favor. Porque o Moreno já foi explanando para a gente não perder tempo. Diz assim, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem nas videiras haja fruto, embora falte o produto da oliveira, e os campos não produzam mais mantimentos, e as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e não haja vaca nos currais. Contudo, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Deus, ó Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as alturas. Amém? O que eu quero deixar para vocês neste fim de ano? Que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se espera e prova das coisas que não se podem ver. A fé não está baseada nos sentimentos. Porque a gente tem tantos sentimentos, né? O pastor falando, a gente guarda tantos sentimentos. Mas a fé não está baseada nos sentimentos. A fé, ela vai além. Eu não sei se você já alguma vez já passou vivendo pela fé. Eu sei que Deus que eu nasci, eu vivo pela fé. Eu tenho na minha história, em Deus de criança, viver pela fé. Talvez muitos aqui não conhecem a minha história, mas nem era para eu estar aqui. Porque vocês, muitos aqui tiveram pai e mãe, ou só pai. Eu infelizmente, ou felizmente, tive apenas a oportunidade de viver poucos anos com eles. E o resto, a partir dos meus 5 anos, eu vivi sozinha. Mas o Senhor, para você ensinar, você viveu pela fé. Porque eu sempre acreditava em Deus de criança que algo poderia mudar. Mesmo sem saber, mesmo sem entender, porque criança não entende. Mas eu vivi pela fé. Então não é à toa que eu estou aqui hoje para falar com você de fé. Quem vê o Gabriel hoje, ele é um milagre, ele é minha fé todos os dias. Porque eu olho para ele, aí quando Deus achou que eu estava meio assim, já não estava acreditando mais, Deus enviou o Gabriel e falou, está vendo? Viva pela fé. Os médicos falaram que ele não ia sobreviver, mas ele está aí com a honra e glória do Senhor Jesus. Como eu falo para a Jaque, olha o Gabriel, olha para ele, o Eduardo passou por vários processos, mas o Gabriel não precisou. Mas eu tenho laudos que ele é cardíaco, mas ele não tem nada, ele não manifesta nada. É pela fé que eu vivo. É pela fé em Jesus Cristo. É pela fé que eu permaneço na presença do Senhor. Quando as lutas vêm, eu olho além. Eu olho além. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E não vivo pelo que eu vejo aqui na terra. Porque aqui só há destruição. Aqui só há quantas tragédias acontecendo. Mas eu vivo olhando para os céus. Porque eu sei que de lá vem a nossa salvação. De lá vem todas as coisas. Aqui é passageiro. Nós vamos apenas passar por aqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos da fé. Porque sabe por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Ele deixou escrito. Não é a Sinai que está falando. É Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então que nós venhamos nessa noite ter uma fé baseada na palavra de Deus. Quando a gente tem a fé baseada na palavra de Deus, nada vai impedir o seu caminhar com Deus. As adversidades, como eu disse lá no início, vem para Abacuque, vem para os profetas, mas eles não venceram.
E nós que somos, que está lá escrito que nós somos geração eleita, sacerdócio santo. Oh, glória! Não é diferente conosco. Mas Deus quer que a gente use essa fé. Porque pela fé nós vamos e veremos todas as coisas acontecerem. Pela fé, como veremos, foi fé na cruz. É fé na cruz que a gente tem que ter. Fé na cruz, porque Deus morreu por nós. Foi naquela cruz que Deus morreu por nós. Jesus morreu por nós. Glória a Deus. E os antigos alcançaram o testemunho, a aprovação do Senhor através da fé. Glória a Deus. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Refere-se à criação e tudo que foi feito. Foi pela fé. Pela palavra de Deus. Deus começou com nada e trouxe tudo à existência por meio da sua palavra. E criou o universo e tudo que há nele. Aleluia. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé em Cristo e na cruz é impossível agradar-lhe. A fé é algo que não seja em Cristo e na cruz desagrada ao Senhor. Se a sua fé não está em Cristo e nem na cruz, você está desagradando ao Senhor. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. É colocar a fé como fundamento, o princípio da maneira pela qual Deus trata. E Ele mesmo, Deus, é galardoador daqueles que o buscam. Buscam com base em Cristo. Você tem buscado a Deus com base em Cristo? Aleluia. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Noé foi divinamente avisado das coisas que não via. Noé não viu primeiro, mas ele teve fé. Quantas críticas ele deve ter recebido? Até chamado de louco foi. Mas Noé tinha convicção, tinha fé em Deus. E o que Deus fez? Veio o dilúvio. Mas também teve salvação para a sua casa, sua família. Porque Ele preparou a arca. Ele preparou a arca pela fé. Abraão, pela fé, sendo chamado, obedeceu. Saiu sem saber para onde ia. E hoje, se Deus te chamar? Ou se Deus me chamar? Como está a minha fé? Pela fé, Sara gerou, apesar de estar fora da idade. Foi pela fé. Moisés, pela fé, deixou o Egito. Raabe, pela sua fé em Deus, foi salva. Pela fé, os muros de Jericó caíram depois de rodeados. Depois de 7 dias. Porque eles tiveram que permanecer. Tem Gideão, Baraque, Sansão, Jefeté, Davi, Samuel. E pela fé venceram os reinos e praticaram a justiça. E nós hoje, como está a nossa fé? Alguns estão em bom Tomé. Tem que ver para crer. Pouca fé. E a palavra mesmo diz: ei, vocês homens de pouca fé. Mas se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, algo acontecerá. Aleluia. Então que nessa noite nós venhamos pensar como está a nossa fé. Será que nós somos aqueles que retrocedem? Ou permanecemos na fé?
Porque Deus procura aqueles que têm fé. Como eu já disse, como isso é escrito, é impossível. É impossível. Deus não deu nenhuma brechinha de falar que é possível. É impossível agradar a Deus. Mas pelos olhos da fé eu posso ver Jesus aqui transformando mentes, corações. Aleluia. Pelos olhos da fé eu posso ver cura, restauração. Pelos olhos da fé eu posso crer no amanhã. Pelos olhos da fé eu posso ver ministros sendo restaurados pelos olhos da fé. Posso ver a cidade santa sendo preparada. Eu não sei se você já buscou a Deus, pedindo para Ele te mostrar apenas um pouquinho do que Ele tem preparado para nós. Mas Ele tem preparado. Glória a Deus. Mas enquanto Ele está preparando lá, Ele nos prepara aqui. Mas quem está disposto a ser preparado aqui? Quem está disposto a ser humilhado aqui? Quem está disposto a agradar a Deus e desagradar os homens aqui? Quem? Meu Deus. Mas a cidade santa está sendo preparada. E você, se você ainda está na igreja, se você é perseverante pela fé, você está sendo preparado também. Porque eu creio na palavra de Deus. E nós estamos pela fé sendo moldados para entrar na Nova Jerusalém. Aleluia. Ô glória, imagina, irmãos. Que privilégio nosso. Nós ainda temos tempo. Pela fé, irmãos, de ser moldados, transformados. Ó, quão triste será naquele dia, se o Senhor te chamar e falar: apartai-vos de mim. Ó, quanta alegria se Ele falar: bendito servo, venha até a mim. Mas e a nossa fé? Nós temos tanta fé, ou falamos que temos, mas a primeira adversidade que temos, nós esmudecemos. Na primeira enfermidade que nós temos, a nossa tendência como ser humano é perder a fé. Mas eu te convido, você que está aqui hoje, a encorajar os seus irmãos a ter fé, perseverança, porque Deus, Ele tem algo extraordinário para o ano que vem. Mas sem fé é impossível. Mas com fé nós vamos todos andar segundo a vontade de Deus. Se Noé for possível para Noé, se for possível para Sara, se for possível para os antigos do Testamento, por que não será para nós, que somos geração eleita, sacerdócio santo? Para Deus não há impossíveis. É a nossa fé que muitas vezes é abalada. É a nossa fé que é pequena. Mas nós servimos um Deus tão grande que nessa noite veio aqui te falar que é para você ter fé. Que as coisas vão ser transformadas, vão ser mudadas se você crer. Que pela fé o Senhor está neste lugar. Que pela fé o Senhor pode curar. Que pela fé o Senhor pode restaurar. Que pela fé o Senhor pode trazer aqueles que você tanto ama e ora. Tudo é pela fé. Tudo vem através da fé. Então seja forte e corajoso. Este é o penúltimo culto do ano. E eu te convido a ser forte e corajoso. E a ter fé nesse Deus tão grande, que não te desampara, que não te deixa. Nós o deixamos, mas Ele não nos deixa.
Ele nos acompanha com seus olhos fitos em nós, para ver a nossa reação. Nós temos que deixar um pouco os sentimentos de lado e olhar pela fé que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está fazendo, que Ele está moldando a igreja dele. Sofrimento, aflições, isso já estava escrito que teríamos, mas tenha bom ânimo, e pela fé avance, e pela fé alcance, através de Jesus Cristo. Aleluia. Porque Ele pode todas as coisas. Nós somos pequenos, desajustados, mas podemos ser moldados por Deus, aperfeiçoados pela palavra de Deus. Que não seja uma mera palavra, mas que seja uma palavra de transformação, mudança. É tão difícil mudar. Pensa, se você fosse mudar de casa, quem já mudou aqui sabe. Você pôr tudo nas caixas, separar. Talvez você vai doar alguma coisa que você não usa mais. Outras você vai jogar fora que não serve. É assim que Deus faz conosco. É essa mudança que Ele quer. Muitas vezes a gente tem que ser transformado, algumas coisas têm que mudar. Porque esse Deus, pela fé, pode todas as coisas. Mas nós necessitamos ser mudados e moldados segundo Jesus Cristo, segundo a palavra. Que nessa noite, essa fé que esses homens tiveram, que pelos olhos da fé você possa enxergar mudança, que você possa ver o amanhã. Porque Deus, Ele pode todas as coisas. Todas. E muitas vezes é a gente que teima em ficar do mesmo jeito. Mas Deus não quer isso. Ele quer nos transformar para morar na Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém que Ele está preparando. Glória a Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, a palavra dele tem que ser cumprida e obedecida. Porque talvez Deus, igual o pastor falou, fala várias vezes, vai bater na mesma tecla. Mas quem quer a mudança? Quem quer mudar? O Espírito Santo hoje te pergunta: você quer mudança? Você quer mudar? Pela fé. Pela fé você será moldado. Aleluia. E mudado. Glória a Deus. Porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir a palavra dele. E que nós, como os bons soldados de Cristo, que ali estamos, levantamos nossas mãos, aceitamos a Jesus, nós viemos cumprir a palavra dele. E crer no amanhã. Então que nessa noite essa palavra fique no seu coração. E que pela fé o Senhor possa fazer. Pela fé as montanhas se movem. Pela fé o sol para. Porque Deus ordenou. Mas teve que ter fé. Então que Deus tem fé em nós. Senão Ele já tinha desistido. Mas Deus tem fé em nós. Deus tem fé que nós vamos mudar, que nós vamos ser transformados segundo a palavra dele. É isso que Deus quer, irmãos. Que nós andamos pela fé, vivemos pela fé e ser moldados pela fé. E andarmos com Jesus através da palavra dele. A palavra dele é um manual. Você tem ela 365 dias do ano. Talvez muitos não conseguiram esse ano. Mas eu te convido a todo dia ler um capítulo. Porque eu creio que Deus vai transformar cada dia. E pela fé nós vamos ser transformados através da palavra. O novo
se iniciar. E pela fé, eu creio que muita coisa vai mudar. Muita coisa vai ser transformada pela fé. Porque esse Deus, Ele faz coisas impossíveis acontecerem. Pela fé, essa semana passada, eu vi o Lucas arrumando serviço no final do ano. Amém. Pela fé. Porque muitos dizem que no final do ano ninguém pega ninguém. E eu já estava ficando, eu não, né? Mas os avós já estavam desesperados, porque aquele menino saía para fazer entrega com aquele sol de 34, 35 graus do iFood. Aí eu olhava e falava, Deus, o Deus que eu sirvo pode abrir portas. Aleluia. E pela fé eu já vejo meu filho trabalhando. Glória a Deus. Pode ser que muitos vão falar, mas e o horário? O horário eu estou orando e Deus vai mudar. Porque eu creio nesse Deus. Mas por enquanto é um processo. Quantos anos eu orei para o pai dele mudar? Mas o pai dele também mudou de horário. Então eu creio que esse Deus que fez. E também creio que lá não será muito tempo. Será uma porta de escape para aquele menino. Mas o Deus que eu sirvo faz essas coisas impossíveis no final do ano. Glória a Deus. O Deus que eu sirvo é esse Deus que faz essas coisas. E a oração do justo tem muitos seus efeitos. Amém. Talvez você não me veja aqui fazendo barulho. Mas a oração do justo tem os seus efeitos. Mas a fé que eu tive é que essa porta iria se abrir. E ela se abriu. E ele está lá, felizinho, trabalhando. Tem percursos? Tem. Ele está vindo de bicicleta, furou o pneu. Porque é difícil lá o acesso aonde ele está trabalhando. De ônibus, ele chegou em casa, eu acho que ele chegou 11h30, ele sai 10 horas. Mas lógico, eu tenho anjos lá que o vô e a avó dão um jeito e buscam ele. Mas esse Deus das adversidades me mostra pela fé outras coisas. Que lá na frente, ele vai ter testemunho para dar. Que lá na frente ele vai falar, minha mãe teve fé, orou. A minha avó teve fé, orou. Os meus irmãos da igreja teve fé, me ajudaram, oraram e eu consegui. Glória a Deus. Então que essa simples mensagem seja para te encorajar a ter fé. A te encorajar a cada dia mais a agradar a Deus. A agradar ao Senhor. Que você tenha fé que Deus pode mudar situações, circunstâncias, que Deus pode mudar pais, pode mudar filhos, pode trilhar um novo caminho até a volta dele. Aleluia. Mas que nessa noite você fique com essa palavra. E creia que esse Deus do impossível, esse Deus que está aqui, Ele se manifesta através de nós. E aonde você está, você pode ser canal. Aonde você está, você pode manifestar a fé. Amém? Assim agradeço a oportunidade nessa noite.